tema que decidi apresentar chama-se Lições do Deserto. Lições do Deserto vem da história do povo de Israel, quando o povo de Israel deixou o Egito. Em, Logo após as pragas, Deus fez com que finalmente Faraó permitisse que o povo saísse do Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 17 diz: Quando por fim Faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar a batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. Bom, o verso já fala muita coisa, que Deus não os conduziu pela estrada mais curta, mas pelo caminho mais longo, porque Deus queria evitar com que eles tivessem um embate com o qual eles não estavam preparados, não talvez numericamente, mas preparados emocionalmente para enfrentar. Por isso Deus os fez dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram como um exército preparado para marchar. Interessante que quando você vê aqui a região em que o povo de Israel saiu do Egito, quando ele saiu do Egito e foi para Israel, o povo utilizou de um caminho mais longo. Total seria 300 quilômetros para cruzar a península do Sinai. E o tempo estimado dessa travessia não seria mais de 40 dias, se eles caminhassem 7,5 km por dia, o que não é tanto assim por dia, certo? Quando a gente caminha tudo de uma vez, pode ser que alguém se canse, mas caminha, para, ao longo do dia, isso poderia ser é, plenamente viável, mas não foi o que aconteceu. Por que que Deus escolheu o caminho mais longo ou mais árduo? Porque ele viajar através do deserto em vez de ir direto ao destino? Essas são as perguntas. As respostas são: por amor a seus filhos, Deus recusa muitas vezes a tomar o caminho mais curto. Deus guia seu povo por caminhos difíceis. Ele nunca está com pressa. Esta é uma das características mais intrigantes de Deus. Embora Deus tenha tudo ao seu tempo, ele nunca atropela. Deus nunca está com pressa. Assim diz esse ditado menonita, que nós vivemos no compasso da paciência de Deus. Certamente Deus poderia dirigir aquele povo de uma forma muito mais direta e rápida, mas ele teve paciência com o próprio aprendizado daquele povo ao longo da trajetória. Na verdade, diz o apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não demora para cumprir as suas promessas, especialmente a promessa da sua volta, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por nossa causa, por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. A demora de Deus está explicada nesse verso. Ele não deseja que ninguém se perca, está dando oportunidade atrás de oportunidade, atrás de oportunidade, atrás de oportunidade, para que nós finalmente abramos o nosso coração e aceitemos a sua direção em nossa vida. Aqui está um mapa um pouco mais detalhado do que fez o povo de Israel quando saiu do Egito. Ele cruzou dando a volta em toda a península do Sinai, em vez de ir direto. Você vê quantas voltinhas esse povo deu para entrar na Terra Prometida. Nessa linha vermelha que vocês veem aqui nesse mapa, seria o caminho direto. Notem só, né? Por que que ele deu toda essa volta aqui? Ele é o Deus do caminho mais árduo. Ele é o Deus do caminho mais árduo, porque ele sabe qual é o melhor caminho para nós. Ainda que seja mais longo, o mais difícil, o mais árduo, ele sabe. Essa caminhada poderia ser feita em 40 dias,
mas foi feito em 40 anos. O número 40 é geralmente usado na Bíblia para designar um período muito longo de tempo para os padrões da tolerância humana. Ou seja, quando chega ao extremo da tolerância humana, curiosamente o número 40 é aplicado. Querem ver um exemplo? 40 anos era o tempo de uma geração. Isaac e Esaú se casaram com 40 anos. Davi e Salomão reinaram por 40 anos. Choveu sem parar 40 dias e 40 noites no dilúvio. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. 40 dias foi o tempo entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Veja que interessante. O número 40, seja 40 anos ou 40 dias, ele tem um significado. É o limite da tolerância humana, da capacidade do homem de suportar. Não que você pode dizer assim, não, pastor, eu estou lutando contra um problema há mais de 40 anos. E não, é o símbolo da capacidade de tolerância. O número 40 também é associado ao deserto. Nós vimos que o povo de Israel, ele saiu e ele passou pelo deserto. Deus fez o povo passar pelo deserto. Moisés fugiu e permaneceu por 40 anos no deserto de Mídia, depois de matar o egípcio. Elias caminhou pelo deserto numa jornada de 40 dias e 40 noites, quando fugia de Jezabel. E Jesus orou e jejuou por 40 dias no deserto. Notem a expressão 40, que é associada à tolerância, e o deserto, que é associado à prova, à tribulação, à dificuldade, à luta, né? O deserto tem esse simbolismo. Quando o espírito se abate diante da aridez dos fatos, nós dizemos: eu estou passando por um deserto. O deserto é um lugar que ninguém escolhe ir, mas que todos nós estamos sujeitos a passar por ele. O deserto, muitas vezes, você não apenas se sente nele, ou se sente no deserto, mas sente o deserto dentro de você. Mas uma coisa é certa: Deus nunca abandona seus filhos no deserto. Ele os guia através do deserto, ou dos caminhos áridos e secos. Foi o que aconteceu com Israel. O caminho de Deus raramente é o mais curto, dificilmente é o mais fácil, mas sempre é o melhor caminho. Eu vou repetir isso. O caminho de Deus raramente é o mais curto, dificilmente é o mais fácil, mas sempre é o melhor caminho. Que lindo esse pensamento, não é? Bom, vamos ver algumas lições dessa história ou do deserto. A primeira lição que nós temos é que no deserto Deus nos ensina a vencer o medo. Por que que o povo de Israel teve que dar a volta pelo deserto? Em primeiro lugar, porque eles iriam enfrentar um inimigo treinado para a guerra, os filisteus. Os israelitas não eram homens treinados para a guerra naquele momento, eles eram ex-escravos, com a moral bastante afetada por vários anos, vendo, sendo dominados pelos seus amos, que eram os egípcios. Então, eles não tinham condições emocionais, físicas, mentais, e o moral deles estava baixo para enfrentar. Eles eram medrosos. A gente vê isso na história toda, medrosos. Cada dificuldade reclamavam. Por isso, Deus os fez passar pelo deserto para ajudá-los a vencer o medo. O Senhor não levou Israel pelo caminho mais fácil porque eles tinham medo. Foi preciso uma noite para tirar Israel do Egito, mas foram precisos 40 anos no deserto para tirar o Egito de Israel. Vejam como Deus é sábio. Quando, em meio ao sofrimento, reconhecemos e agradecemos a direção de Deus em nossa vida, quando aprendemos a agradecer, ainda que no deserto, nós abrimos o coração para que Deus nos fortaleça. Essa é uma grande verdade. Você está passando por um deserto, aprenda a agradecer. A gratidão, ainda em meio à dor, abre o coração para que Deus nos fortaleça em meio ao deserto. Segunda lição do deserto. No deserto aprendemos o valor da obediência e fidelidade.
Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele quis ensinar o povo a obedecer. As tentações são mais fortes quando atravessamos o deserto. Jesus os venceu porque foi fiel e obediente ao que diz a palavra de Deus, está escrito. Quando foi tentado, ele disse: está escrito, está escrito. Foi obediente à palavra de Deus. Terceira lição do deserto. No deserto encontramos o amor de Deus. É quando nós passamos pelas situações mais difíceis. O deserto significa perda. Pode ser para alguns o sucesso, a promoção, bens materiais, a saúde e até a reputação. É nessa situação que descobrimos se amamos a Deus sinceramente ou fazemos simplesmente porque Ele nos dá o leite e o mel. Você ama a Deus porque Ele te dá o leite e o mel todos os dias? Ou porque Ele é o Deus eterno e simplesmente merece o nosso amor, independente da nossa situação? Assim que o deserto não foi um lugar confortável para os filhos de Israel, mas foi o cenário escolhido por Deus para manifestar magnificamente seu amor incondicional por eles. Esse ditado, esse pensamento de John Ortberg, um escritor cristão, ele diz: quando nada mais nos resta a não ser Deus, então compreendemos que Deus é suficiente. Quando nada mais nos resta a não ser Deus, então compreendemos que Deus é suficiente. Quarta lição do deserto. O deserto é um lugar de esperança. Está passando por um deserto? Saiba, amanhã será melhor. Basta o seu dia, cada dia o seu próprio mal. O deserto não dura para sempre. Um dia o deserto terminará. A esperança diz que o próprio Deus passou pela via dolorosa, o caminho mais árduo, para que nós tivéssemos que olhar para frente com fé, sabendo que Ele está lá. Traz esperança passar pelo deserto, porque depois do deserto vem a vitória. Se você está passando por deserto, é sinal de que Deus está preparando uma grande surpresa para você no final. A terra prometida, leite e mel, lindas planícies, com árvores lindas, frutas saborosas. É isso que Deus está preparando. Veja, Jacó, Moisés, Elias, Davi, João Batista, todos eles passaram pelo deserto. Todos eles também experimentaram a vitória. Assim, a conclusão é: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Que Deus os abençoe quando passamos pelo deserto. Pode ser que alguns de vocês estejam nesse momento sentindo aquela aridez da vida. Mas lembre-se, Deus não nos abandona sozinhos no deserto. Ele quer nos ensinar lições preciosas. Que Ele nos abençoe. Vamos fazer uma breve oração? Que o Senhor, nós te agradecemos por nos conduzir. E se estamos passando por dias de provas e de tribulações, dá-nos paciência, para que a paciência se transforme em perseverança e a perseverança se transforme em fé, esperança, convicção na tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.